Olá, meus queridos, recebam a paz de Cristo em suas vidas. Sou o presbítero Roberto Camilo, para quem não me conhece, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa. E nós estamos passando aqui para gravar mais um vídeo. E, na verdade, nós vamos estar aí gravando uma série de vídeos, né? Nós vamos estar criando aí, na verdade, uma playlist sobre o assunto que é o que a Bíblia não diz, mas nós falamos. A Bíblia não diz, mas você já falou ou já ouviu alguém falar, até mesmo pregadores mencionarem. E nós vamos estar nessa oportunidade conversando a respeito da célebre visita que o nosso Salvador recebeu. Nós vimos por volta do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo que ele recebeu a visita dos sábios, que na verdade a Bíblia revista e corrigida vai dizer que eram magos. Mas na verdade a palavra mais correta, o termo mais correto seria ou é sábios, porque nos nossos dias o termo mago nos leva para uma conotação mística, uma conotação negativa, ocultista. Então o termo mais apropriado, o termo melhor compreendido, melhor que a gente pode usar é sábios, ok? E nós vamos estar hoje falando sobre a visita destes sábios. Nós vamos ver que a tradição ela inventa pelo menos 3 coisas a respeito destes sábios. A primeira coisa que a tradição inventou, a primeira coisa que nós muitas vezes já falamos, que nós aprendemos, não é? Que nossos pais, que nossos avós nos ensinaram, que a gente, na verdade, vê em filmes, vê em desenhos animados, né? Principalmente na época que chega, né, o Natal, né? As lojas se enfeitam, não é? O comércio se enfeita, e aonde tem um presépio, ali a gente vai ver Jesus na manjedoura, nós vamos ver José, Maria, e nós vamos ver estes personagens que eram os sábios, né? Que a tradição chama de reis magos. Mas você acha que quando eles chegaram, Jesus estava na manjedoura, como diz a tradição? O que você pensa a este respeito? O que a Bíblia diz a este respeito? Eles chegaram, Jesus estava na manjedoura? Vamos ver o que a Bíblia diz? Mateus 2 e versículo de número 11. Ao entrarem na casa, olha que coisa interessante. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Olha que coisa interessante. Então a primeira coisa que a Bíblia, que a gente falou muitas vezes, que a gente aprendeu, mas que a Bíblia não diz, é que quando os sábios chegaram, Jesus ainda estava na manjedoura. E isso fica ainda muito mais evidente quando os sábios saem para ver Jesus, né? Antes de ir, eles vão até Herodes, falam para Herodes o que eles estavam fazendo ali. E no versículo de número 16 diz assim, que depois que os sábios saem, eles veem Jesus na casa e eles não voltam. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 12, assim, versículo 12, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a terra, ou para a sua terra, por outro caminho. Então, diante desta situação, o versículo 16 vai dizer, vendo-se iludido pelos sábios, Herodes se enfureceu grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara com os sábios, ou as informações que ele obteve dos sábios.
Por que Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo? Porque os sábios informaram Herodes que o menino, aquele que nasceu rei dos judeus, teria em torno de 2 anos. Então nós entendemos que quando os sábios chegaram, Jesus tinha 2 anos. Isso fica subentendido. E o versículo 11 nos informa claramente que quando eles chegaram, Jesus não estava mais na manjedoura, mas ele estava em casa com sua mãe, com seu pai, e ali os sábios chegaram, se prostraram e adoraram aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda coisa que a Bíblia não diz, mas nós falamos, nós já ouvimos pelo menos uma pessoa falar, é que estes sábios, eles eram reis. Olha que coisa interessante. Que eles eram 3. Depois a gente vai falar sobre rei. Que eles eram 3. O que fica subentendido que eram 3 é por causa dos presentes. Mas a Bíblia jamais revela isto. Existe a inferência deduzida dos presentes que eles ofertaram, né? Que é o ouro, o incenso e a mirra. O fato de serem 3 presentes não quer dizer que eles eram 3. Podiam ter sido 2 ou 4 ou até mesmo mais. Então, claro, também podia ser 3. O fato é que a Bíblia não diz quantos eram, só diz que eles eram sábios, né? A tradução Revista e Corrigida chama de magos, né? Mas por todo esse aspecto místico, esse aspecto ocultista, a melhor tradução seria sábios. O ponto é que não se pode afirmar com certeza baseado nos presentes. Um deles poderia ter trazido ouro, o outro então, se fossem 4 ou 5, 2 ou 3, poderiam ter trazido ouro, 2 teriam trazido incenso e mirra. Isso não impede, né? A questão de ser ouro, incenso e mirra não impede de ser 2, 3, 4 ou até mais. O fato é que a Bíblia não diz claramente que eram 3, ok? E a terceira coisa, né, que nós ouvimos muitas pessoas falarem, nós já falamos, né, a gente vê em filmes, em desenhos animados, em gravuras, por aí afora, é que eles eram reis. Primeira coisa que a Bíblia não diz e que a tradição diz, que muitas pessoas falam, é que quando os sábios chegaram, ó, quase falei magos, viu? Quando os sábios chegaram, Jesus estava na manjedoura. A Bíblia diz claramente que quando eles chegaram, versículo 11, Jesus estava em casa. A segunda coisa que a Bíblia não diz, mas a tradição que inventou, que nós ouvimos falar, que até mesmo nós, de repente você que está me assistindo, pensava desta maneira, é que eles eram 3. Por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Você pensa, eram 3 por causa dos presentes, mas pela quantidade de presente, pelos 3 tipos de presente, não dá para se deduzir que eram 3. A Bíblia não deixa claro que eram 3. E não dá para a gente falar que eram 3 por causa dos presentes. Porque um deles poderia ter trazido ouro, o outro então, se fossem 4 ou 5, 2 ou 3, poderiam ter trazido ouro. 2 teriam trazido incenso e 1 ter trazido mirra. Isso não faz diferença nenhuma. E a terceira coisa que a Bíblia não diz, mas a gente aprendeu, já falou, já ouviu alguém falar, né, que foi criado pela imaginação popular a respeito desses sábios, é que eles eram reis. Não existe qualquer evidência bíblica de que eles eram reis, que eram monarcas poderosos. E ainda há aqueles que dizem, né, aqueles que afirmam
que eles eram de países e raças completamente diferentes, né? Chegam a falar que um era branco, né? Um era negro e o outro era amarelo, né? Dando a entender que eram de continentes diferentes, de etnias diferentes. Mas quando se trata da Bíblia, meus queridos, quando se trata da Bíblia, meus amados, não há lugar para muita imaginação. Nós não podemos dar voz àquilo que a Bíblia se cala, ok? Então, nós encerramos dizendo que o que a Bíblia afirma é o que está lá no Salmo 72:11, que todos os reis da terra se prostrarão diante do Eterno, que os reis da terra se prostrarão diante daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não deixa claro para nós que eles, embora eles tenham se prostrado, tenham se adorado o Senhor Jesus, na Bíblia não deixa claro que eles eram reis. Dá-nos a entender que eles eram muito ricos, né? Haja vista os presentes que trouxeram, as ofertas que trouxeram, não é verdade? Ouro, incenso e mirra só poderia serem ofertados por pessoas que tivessem muito dinheiro ou pessoas ricas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí, né? Dar um play aí, ativar as notificações, melhor dizendo, para que quando a gente postar novos vídeos, você seja avisado em primeira mão. Compartilhe, comente, deixe o seu comentário, né? E até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.